E aí, meus queridos da 801, animados para mais uma aula de ciências? Porque hoje nós vamos falar no capítulo 15, diz assim: como funciona o sistema reprodutor masculino? E aí, vamos aprender um pouquinho mais? Então, aqui vem mostrando nesse slide justamente os órgãos que compõem o sistema reprodutor, certo? Masculino. Então, vamos começar aqui embaixo, do lado direito, lá embaixo, falando sobre os testículos, né? Então, quem seriam esses testículos? São as duas glândulas que vocês estão observando aqui embaixo, de forma oval, tá? Elas são situadas aonde? No saco escrotal, ou bolsa escrotal, uma bolsa de pele irrigada por vários vasos sanguíneos, né? Então, que fica na parte externa do abdômen e fica do lado de fora do corpo, certo? Muito bem. Bom, e aí, gente? No caso dos testículos, são as famosas gônadas, tá? Porque são elas que vão produzir tanto o hormônio sexual masculino, que é o testosterona, que vai dar as características secundárias masculinas, né? E também vai produzir os espermatozoides. Mas daqui a pouco nós vamos falar em especial sobre os testículos, beleza? Então, bom, observem que em cima do testículo tem uma glândulazinha de cor, no caso aqui amarelinha, chamada epidídimo. Estão vendo aí? Então, quem seriam esses epidídimos? São dois tubos extremamente anovelados, ou seja, enroladinhos, né? Cada qual ele é localizado sobre um testículo, certo? Então, são dois testículos, dois epidídimos. Muito bem. Então, o que que acontece? Qual é a finalidade desse epidídimo? Ele serve como depósito temporário dos espermatozoides produzidos. São produzidos lá nos testículos e são armazenados, tá? Temporariamente lá dentro, lá nos epidídimos, tá? Então, aí ele pode permanecer durante 1 a 3 semanas, né? Quando finaliza o processo de manutenção. Então, ele é comum nesse caso, como eles são armazenados no epidídimo, o que que acontece? Esses espermatozoides, eles acabam completando o seu amadurecimento lá no epidídimo. Agora, observe que partindo do epidídimo, sobe um tubo, estão vendo aí? Um tubo. Esse tubo é chamado de canal deferente, tá? O que que ele faz? Ele serve, nesse caso, para conduzir os espermatozoides, já que passaram por um período de amadurecimento, né? Lá no epidídimo, e aí vai conduzi-lo até a vesícula seminal. Estão vendo aí? Aqui, ó, vesícula seminal. Estão vendo? Quem seria essa vesícula? Essas vesículas, no caso, são duas glândulas em forma de uma bolsinha, tá? E elas, no caso, vão fabricar um líquido denso destinado a nutrir os espermatozoides e aumentar a sua mobilidade. Por quê, gente? Eles saíram lá do epidídimo, nadaram pelo canal deferente até chegar na vesícula. Então, ele precisa, né, de receber, são células vivas, então elas precisam receber um banho de nutrientes até chegar à próstata. Estão vendo aqui? Então, essa próstata é a glândula produtora do líquido prostático. É ela que dá ao esperma um aspecto leitoso, né? Esse líquido prostático, ele é semelhante ao líquido produzido lá nas vesículas seminais. E aí, o que que acontece? O conjunto, né, do líquido formado lá no epidídimo, na vesícula seminal e na próstata, aí que vai formar esse tal líquido prostático responsável, no caso, né, pelo líquido ou sêmen, que vai ajudar a liberar esses espermatozoides até a parte externa do corpo do pênis. E aí, vamos lá, para chegar lá dentro, né, da vagina e ele conseguir alcançar o seu objetivo final, que nesse caso é o quê? Encontrar um óvulo e fecundá-lo, certo? Então, mas aí vamos lá, né? Ele saiu da próstata, que é o terror dos homens. Agora, olha só, isso aí eu vou explicar melhor lá na videoconferência, né? Por que que a próstata é o terror dos homens, né? Então, vamos lá. Aí continuou, saiu no caso da próstata, aí ele passa para dentro da uretra. Observe que a uretra, ela parte por dentro do pênis. Deu para perceber aí? Então, e quem seria, no caso, esse pênis, gente? O pênis, fala pênis, o que é isso? Gente, o pênis nada mais é do que um órgão de forma cilíndrica, né?
onde o seu interior encontra a uretra. Mais adiante nós vamos falar mais especificamente sobre o pênis, cada estrutura aí. Então aqui é mais ou menos, né? Aqui dá para visualizar os órgãos sexuais internos e os externos. Lembrando que fica externo é o saco escrotal e o pênis, certo? Dá até para ter uma noção no caso da bexiga. Bom, então, aí no caso nós estamos falando um pouquinho sobre o corpo do pênis, certo? Então, o que acontece? Esse pênis ele fica ereto, ou seja, levantado, né? Aumentando o tamanho e tornando-se rígido, com o aumento contínuo dos estímulos, né? Como durante uma relação sexual. E aí o que acontece? O que vai permitir essa ereção? Veja bem, primeiramente, só lembrar que esse pênis ele é formado por camada de tecidos eréteis, ou seja, que tem aquela capacidade de se erguer, né? Então, no momento da excitação sexual, esses tecidos são banhados por maior quantidade de sangue, que é justamente o sangue que vai fazer com que o pênis fique ereto. Vê se dá para perceber, no caso aqui, ó, o corte de um pênis flácido e num pênis ereto. Claro, evidente, né? Ele é recoberto por pele e tudo, mas nós temos veias, né? Nós temos artérias, temos a uretra, dá para ver aqui o tubinho, a parte da uretra? Então, agora, observe que nós temos também chamado corpos cavernosos. O que é isso, gente? São estruturas que vão se encher de sangue. Durante a excitação sexual, o homem ele fica excitado, né? E aí o pênis, no caso o coração, começa a acelerar. Esse sangue ele se prende dentro do interior desses corpos cavernosos, tá? E aí que vai permitir, no caso, que o pênis ele fique ereto. Olha o que eu coloquei o desenho aqui embaixo, um pênis flácido. Olha o corpo cavernoso como tá. Agora, olha o pênis ereto. O que acontece? O corpo cavernoso, ele fica dilatado. Por que dilatado? Porque está totalmente preenchido por sangue, né? Então, bom, esse pênis, ele tem 3 partes, tá? No caso, a cabeça, ou chamada glande, onde fica o prepúcio. Isso aí é melhor para a gente explicar em detalhes lá na videoconferência, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a higiene pessoal, né? A higiene masculina. Então, que aí fica melhor para a gente explicar isso por videoconferência. E aí o que acontece? Você tem a glande recoberta por um prepúcio ou uma pele, o que pode, dependendo do aumento exagerado dessa pele, ocasionar uma fimose, que vamos falar lá na videoconferência, o corpo do pênis, tá? Então, e a sua parte interna, que é chamada de raiz, que já fica presa dentro do abdômen, tá? Bom, aí sim agora vamos falar um pouquinho mais sobre os testículos, tá? O que acontece? Os testículos, no caso, como nós falamos, são 2 glândulas, né, de forma oval e tal. O que acontece? No caso, esses testículos, observem que eu coloquei aqui até para a gente mostrar isso lá na videoconferência, essa primeira imagem de cima, que dá até para mostrar e explicar a vocês onde ocorre a vasectomia, tá? Então, agora, coloquei em detalhes nesse desenho embaixo o corpo de um testículo em corte. Por quê, gente? Veja bem, hein? O que acontece? No caso dos testículos, cada testículo, dentro de cada testículo, tá? Só para ter uma noção. Onde é formado os espermatozoides? No interior dos testículos. Tá, tudo bem. Só que especificamente, tá? Cada testículo aí tem em média cerca de 700 canais bem fininhos, que nós chamamos de canais seminíferos. É no interior desses canais seminíferos onde são produzidos os espermatozoides, entendeu? Ou o gameta masculino. Então, especificamente, podemos dizer que os espermatozoides são formados dentro dos testículos? Tá. Mas especificamente dentro desses canais seminíferos, tá? E aí são uns tubinhos bem fininhos que a gente dá para ter uma noção. Aí eles são produzidos nos testículos e armazenados lá no epidídimo, né? Aquela glândula que fica localizada em cima do testículo, que nós falamos o quê? Que a gente vai completar o seu amadurecimento. Por que falar em amadurecimento? Vejam bem, porque um espermatozoide sadio, é esse que está em cima, azul,
Olha só, ele é formado pela cabeça, que em média, né, tem 2 centímetros a 3 centímetros. Falei centímetros, perdão. Não é centímetros, não. Ele tem de 2 a 2,5 a 3,5, tá? É uma unidade Ampere, é uma unidade específica. Ele é muito pequenininho. Aí nós temos a cabeça, tá? Do comprimento, da largura. A peça intermediária que nós chamamos de colo, tá? É onde fica a mitocôndria. Mitocôndria, gente, vão ser aquelas organelas responsáveis justamente pela produção de energia, tá? Porque o espermatozoide precisa de energia e uma longa cauda, como nós estamos observando aqui. Nessa cauda, ele vai o que? Utilizar para nadar, certo? Então, agora, o que acontece? Existem espermatozoides, no caso, o homem, no caso ali, quando ocorre, ele entra na puberdade, né? O que acontece? Que é por volta lá dos 12, 13 anos, né? Ele começa a produzir espermatozoides. É o que marca, no caso, a sua passagem de menino para adolescente. E aí, o que acontece? O homem, toda a sua vida, ele chega a produzir, em média, 15 trilhões de espermatozoides. E a cada ejaculação, ele libera cerca de 300 a 400 milhões de espermatozoides, sendo que apenas um vai fecundar. E aí nós vamos falar sobre isso, por quê? Né? Mais adiante. O que acontece? Existem, tá? Às vezes fica assim, por que o homem, se ele produz espermatozoides, por que ele não consegue fecundar a mulher, né? A esposa não consegue engravidar? Gente, existem espermatozoides que apresentam aqui defeitos de cabeça, tá vendo, ó? Olha a diferença de uma cabeça normal de um espermatozoide e olha para essas, tá vendo? Forma de fuso, piriforme, cabeça redonda, essas jamais vão conseguir fecundar o óvulo. E aí, olha só, defeitos de peça intermediário. Olha a cauda é curta, né? Aí, defeito tanto no corpo quanto defeito na cauda. Então, são esses aspectos que o homem produz sim os espermatozoides, só que não são espermatozoides sadios, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ver agora justamente o que acontece. Quando nós falamos, né, que na verdade quem é o responsável pela formação do bebê, nesse caso do sexo da criança, é o homem. A mulher, o óvulo, ela só produz o cromossomo X, só, em toda a vida, tá? Então, a mulher, toda a vida dela, os óvulos dela só tem um cromossomo X. Só que desses 300, 400 milhões de espermatozoides que são liberados durante a ejaculação, o que acontece? Exatamente 50% desse total de espermatozoides, eles carregam o cromossomo X e os outros 50% desse total carregam o cromossomo Y. Estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo do vídeo? Então, espermatozoides. Então, o que acontece? Qual é o espermatozoide que vai conseguir chegar até o óvulo, romper, no caso, a membrana e conseguir ocorrer a fecundação? Entendeu? Qual é o cromossomo sexual que está carregando? Bom, vamos lá, só para entender. Se o óvulo só tem o cromossomo X, e digamos que esse espermatozoide ele esteja carregando o cromossomo X. Espera aí, óvulo carregando o cromossomo X. E o espermatozoide que realmente conseguiu entrar, se unir ao núcleo desse óvulo, ele também esteja carregando o cromossomo sexual X. E aí? X do óvulo, X do espermatozoide, XX vai formar uma menininha. Agora, se no caso este óvulo, né, que só tem um cromossomo X, se ele é fecundado por um espermatozoide que carrega o cromossomo Y, X e Y, vai formar um menininho. O X é de quem? Do óvulo. E o Y do espermatozoide. Entendeu? Então, são os homens, na verdade, que vão determinar o sexo do bebê. E aí, qual é a porcentagem, qual é a probabilidade? A biologia explica isso. Qual é a probabilidade de nascer um menininho ou uma menininha? Bom, a probabilidade é 50%.
Ela engravidou. Lembrando que a fecundação, como nós já falamos anteriormente, o homem ejaculou dentro da vagina. E a mulher está com o óvulo maduro, seja na tuba direita ou na tuba esquerda. Quando é que ocorre a fecundação? Minutos após a ejaculação. Basta um espermatozoide carregando o cromossomo X ou o cromossomo Y conseguir chegar até o óvulo. Vários chegam com vida até o óvulo. Apenas um consegue romper a membrana, entra, produz uma proteína em que vai impedir a entrada de outros espermatozoides. E aí ele faz o quê? Imediatamente se une ao núcleo. E aí, meu amor, isso ocorre em minutos. 1 minuto e meio, 2, entendeu? E aí ocorreu a fecundação. Agora, se o bebê vai ser do sexo masculino ou feminino, vai depender de qual cromossomo sexual esse espermatozoide estava carregando. Cromossomo X ou cromossomo Y, certo? Muito bem. Então, agora, meus amados, nós vamos fazer este exercício, tá? Lembrando que é para tentar fazer o exercício, depois vocês vão lá na plataforma do Eleva, que eu tenho que incentivar vocês a utilizarem a plataforma Eleva, vão lá no tutorial e façam a correção, beleza? Muito bem. Beijo grande e até a videoconferência onde a gente tira maiores dúvidas. Beijo.